paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast Santidade ao Senhor, toda honra e toda glória no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Hoje, no nosso podcast, a gente vai falar a respeito das boas novas do Senhor, porque Deus é bom todo o tempo todo. A palavra do Senhor, do começo até ao fim, conta coisas tremendas, conta coisas lindas, mas no meio de cada uma delas, sempre tem o amor de Deus e as boas novas do Senhor sobre a vida daqueles que creem. Hoje a gente vai pegar algumas partes que estão em Apocalipse. Para quem não conhece a leitura da Bíblia, se choca de ouvir a palavra Apocalipse, porque isso parece ser o fim. Apocalipse, no ouvido das pessoas que não leem a Bíblia, pode parecer algo que não tem esperança, algo ruim. O que não é verdade, porque a bondade de Deus nos acompanha em cada tempo, em cada nação. Todos os lugares estão repletos da bondade de Deus. Basta a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, conseguir sentir a presença do Espírito Santo, e a gente já consegue sentir a bondade de Deus nas dificuldades e nos tempos bons. Glórias a Deus. Lá em Apocalipse, já no comecinho ali, no capítulo 1, já começa a introdução nos comentando que foi uma revelação de Jesus Cristo, né? A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. E pelo seu anjo, ele as enviou e notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele tinha visto. João, ele estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e testemunhando, né, testificando de Jesus Cristo. Ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, glórias a Deus. E ele ouviu de trás dele uma grande voz, como de trombeta, que dizia: "O que tu vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia." Então, foi o que ele fez. Escreveu um livro para a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Glórias a Deus. E por que eu fiz essa introdução? Para a gente entrar no contexto do livro de Apocalipse e entender como ele foi escrito, por quem e por quê. Foram visões que Deus deu para que nós soubéssemos o que antecederia no dia do Senhor, o que para muitos pode ser alguma coisa amedrontadora. Para nós, crentes, vai ser uma época cheia da bondade e da misericórdia de Deus. Glórias a Deus. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 17, diz o seguinte: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe." Glórias a Deus. Ao que vencer. Isso implica que vai ter uma luta, porque a gente não vence sem ter lutado, sem ter persistido, e essas são as boas novas do Senhor. Ninguém disse que não teria luta, mas o Senhor está dizendo
o que vai acontecer ao que vencer. Glórias a Deus. Lá no Apocalipse 3, no versículo 5, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus. A gente passa por tribulações, a gente passa por dificuldades, a gente passa por humilhações por causa da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo já nos disse: glórias a Deus pelas tribulações, porque elas nos aproximam de Deus. E o que pode ser melhor do que estar na presença do Senhor? Não existe nada melhor, não tem sensação melhor do que estar na presença do Senhor. É isso que todos nós buscamos. É para isso que nós estamos nesta peleja, buscando vencer. Glórias a Deus. Ainda no capítulo 3, um pouquinho mais adiante, no versículo 12, diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas são as boas novas do Senhor. A quem vencer, a quem persistir. E essas palavras, elas nos dizem muito, porque para a gente vencer, a gente não precisa só passar pelas tribulações, a gente tem que ir melhorando. A cada momento que a gente se expõe à presença do Espírito Santo de Deus, a gente já vai ganhando virtudes e perdendo coisas ruins, porque lá no final a porta é estreita e a gente tem muita bagagem emocional, bagagem que a gente vai ter que largar se a gente quiser passar pela porta. A gente não consegue passar pela porta estreita carregando ira, carregando mágoa, carregando ódio. Então a gente precisa estar em constante oração, jejum, leitura, buscando ao Senhor, para que a gente possa alcançar as boas novas do Senhor e no grande dia do Senhor a gente possa vencer, bater uma pedra branca com o nosso nome, um novo nome, para que a gente possa ouvir, ver o nosso nome no livro da vida, ouvir o Senhor confessando sobre nós diante do Pai, diante dos anjos, participando da glória do Senhor. Então vale a pena todo o esforço, vale a pena toda a caminhada. Se você está em dúvida, não sabe como que se faz para chegar lá, pergunte a Deus, clame ao Senhor. A gente nunca volta vazio da presença de Deus. Tudo que tu pedir em oração, se for de todo o teu coração, com o coração quebrantado, o Senhor certamente vai, aleluias, te responder, te orientar. E eu clamo pela vida de todos vocês que estão me ouvindo, para que tenham um encontro com Deus, para que larguem essas bagagens ruins, para que a gente vá ficando cada vez mais fino, para poder passar na porta estreita e lá no final poder aproveitar das boas novas do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela misericórdia de Deus. Glórias a Deus pela nossa vida. Glórias a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos na presença do Senhor. A paz.